A madrugada tem uma linguagem que poucos compreendem. Ela não grita, ela sussurra. É quando o mundo inteiro dorme que as almas mais inquietas se levantam. Não por vontade, mas porque algo dentro delas ainda clama. E naquela noite, ou melhor, naquela madrugada, eu não conseguia dormir. Havia uma guerra dentro de mim que o travesseiro não conseguia acolher. Nem as lágrimas sabiam mais para onde escorrer. Não era apenas insônia, era Deus me chamando. No silêncio da madrugada, o barulho que ecoava era o do meu coração, tentando entender por que tudo parecia tão difícil, por que tanta dor, por que tanta espera, por que tanta solidão. Eu tentava me manter forte diante dos outros, mas ali, no escuro do meu quarto, eu era só verdade, só fragilidade. Me sentei na beira da cama, olhei para o teto e perguntei: onde o Senhor está? E foi nesse momento que ele me ouviu. Não com uma resposta audível, não com trovões, não com sinais extraordinários, mas com uma presença que invadiu o lugar e calou todos os gritos da minha alma. Era como se ele dissesse: filho, eu sempre estive aqui. Você é que estava com pressa demais para ouvir. Naquela madrugada, Deus não resolveu todos os meus problemas, mas Ele resolveu a maior angústia, o sentimento de estar sozinho. A madrugada e os que choram, as pessoas dizem que a madrugada é o tempo dos artistas, dos poetas, dos insones. Mas eu aprendi que a madrugada pertence aos que choram, aos que oram em silêncio, aos que vivem batalhas internas que ninguém imagina, aos que estão cansados de fingir que está tudo bem. Quantas vezes você já chorou calado? Quantas vezes sua oração foi um simples Deus me ajuda? Pois saiba que não existe lágrima desperdiçada aos olhos dele. Cada lágrima que cai no travesseiro à noite é anotada nos céus. Deus não despreza um coração quebrantado. Ele não rejeita os que se derramam em sinceridade. Enquanto o mundo dorme, Deus visita os quartos escuros com sua luz. Oração sem palavras. Naquela noite eu não tinha forças para orar. Apenas me ajoelhei e chorei. E naquele choro, sem uma única frase articulada, Deus me ouviu. Foi ali que entendi que oração não é sobre palavras bonitas, nem sobre frases ensaiadas. Oração é entrega, é rasgar a alma diante de um Deus que vê o que ninguém vê. Ele entende nossos silêncios melhor do que nossas palavras. Ele lê nossos suspiros como se fossem salmos. Ele interpreta o aperto no peito como um pedido de socorro. Sim, Deus entende lágrimas, e naquele momento, cada lágrima falava por mim. A presença que preenche o vazio, talvez a maior dor humana, não seja a perda, nem a espera. Talvez seja o vazio, aquele buraco invisível que nada consegue preencher. E naquela madrugada eu senti esse vazio me engolir. Mas foi aí que ele veio. A presença dele não fez barulho, mas preencheu tudo. Um calor inexplicável invadiu o quarto. Uma paz que não se justifica. Um consolo que não dependeu de palavras. Era como se Deus dissesse: eu sei o que você sente. Eu entendo o que você carrega. Eu sou o único que pode preencher o que está vazio. E ele preencheu. Quando todos se vão, é fácil confiar em Deus quando temos companhia. Mas quando todos dormem, quando o telefone silencia, quando as mensagens não vêm, quando ninguém pergunta como você está, é aí que a fé é provada.
Na solidão da madrugada, percebi que tudo o que eu precisava era da presença dele. Amigos são bênçãos, mas Deus é o refúgio. Familiares amam, mas Deus é quem sustenta. Conselhos ajudam, mas é a voz de Deus que transforma. E na madrugada em que tudo faltou, Deus foi tudo. Lembranças das Escrituras. Comecei a me lembrar de histórias. De Davi, que escreveu salmos no deserto. De Elias, que pediu para morrer debaixo de uma árvore. De Jesus, que orou sozinho no Getsêmani enquanto todos dormiam. A Bíblia está cheia de homens que conheceram a dor, mas também está cheia de madrugadas em que Deus se manifestou. Jacó lutou com Deus durante a noite e saiu transformado. Paulo e Silas cantaram na prisão à meia-noite e foram libertos. Samuel ouviu Deus chamando seu nome enquanto todos dormiam. Deus não dorme. Ele trabalha no turno da madrugada. Quando Deus responde no tempo certo, eu queria respostas rápidas, mas Deus estava me ensinando a confiar. Ele não chegou com atalhos, mas com direção. Ele não tirou o peso de uma vez, mas fortaleceu meus ombros. Ele não me levou para outro lugar, mas mudou minha visão sobre o lugar onde eu estava. A resposta de Deus nem sempre muda o cenário, mas sempre muda o coração. E naquela noite, Ele mudou o meu. Reflexões que só a noite traz. A madrugada tem o dom de colocar as coisas em perspectiva. Percebi que muitas das coisas que me causavam ansiedade eram pequenas demais diante da eternidade. Comecei a entender que nem toda demora é abandono, nem todo silêncio é ausência, nem toda lágrima é fraqueza, e nem toda dor é punição. Deus estava me moldando, me ensinando, me curando. E no meio da escuridão, comecei a ver luz. O recomeço nasce no escuro. O dia não começa quando o sol nasce. Começa à meia-noite, no escuro. Da mesma forma, os recomeços de Deus em nossa vida também nascem nas noites mais escuras. Foi ali que entendi. Minha história não estava terminando. Ela estava recomeçando. O silêncio de Deus não era o fim. Era o intervalo entre a dor e a cura. A madrugada não era meu fim. Era o berço do novo que Ele estava gerando em mim. Final da madrugada, início da esperança, o céu começou a clarear. O azul escuro deu lugar ao cinza. E naquele momento, antes mesmo do sol aparecer, meu coração já estava iluminado. Não porque tudo havia mudado, mas porque eu havia mudado. A dor ainda existia, mas agora eu sabia. Deus estava comigo. Se Deus está comigo, a dor é temporária. A espera tem propósito. E o silêncio dele também é fala. Porque naquela madrugada, no silêncio da madrugada, Deus me ouviu. Considerações finais, se você está ouvindo isso agora, talvez. Seja porque sua alma também clama. Talvez você esteja vivendo uma dessas noites longas e silenciosas, onde ninguém vê suas lutas, mas Deus vê. Então escute com o coração. Deus não te abandonou. Ele está te ouvindo agora, e Ele vai agir no tempo certo, da forma certa, com o cuidado que só Ele sabe dar. Você não está só. O silêncio dele não é desprezo, é construção. E quando o céu parecer em silêncio, lembre-se, foi no silêncio da madrugada que Deus me ouviu. E Ele vai ouvir você também.